Você está prestes a ouvir algo que a maioria dos cristãos nunca parou para entender de verdade. Não porque seja difícil, mas porque é perturbador. Porque quando você entender o que as 7 cartas do Apocalipse realmente significam, você vai olhar para a igreja de hoje com outros olhos. E mais do que isso, você vai olhar para si mesmo com outros olhos. Era o ano 95 depois de Cristo. O imperador Domiciano governava Roma com punho de ferro e havia declarado a si mesmo Senhor e Deus, Dominus et Deus em latim. Cristãos que se recusavam a queimar incenso ao imperador eram executados, presos ou exilados. Um deles foi exilado para uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, a ilha de Patmos. Seu nome era João, o mesmo que havia estado ao lado de Jesus, o mesmo que havia corrido ao túmulo vazio. Agora, velho, isolado, proibido de pregar, ele estava numa pedra no meio do mar. E foi ali, no lugar mais improvável, que o céu se abriu. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, João escreve: Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele se virou e viu alguém que ele conhecia, transformado em glória absoluta, cabelos brancos como neve, olhos como chamas de fogo, voz como o som de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, e dos seus lábios uma espada de 2 gumes. Era Jesus Cristo, não mais o carpinteiro humilde da Galileia, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em toda a sua majestade. E essa figura gloriosa disse a João: O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. 7 cartas, 7 comunidades reais que existiam na Ásia Menor no século I. Mas também, e é aqui que tudo muda, 7 períodos proféticos que cobrem toda a história da igreja cristã, desde a morte de Cristo até o seu retorno. Hoje eu vou abrir cada uma dessas cartas com você. Ao final, você vai entender exatamente em que ponto da história profética estamos e o que isso significa para a sua vida agora. Antes de entrarmos em cada carta, você precisa entender a arquitetura. Cada uma das 7 cartas segue exatamente o mesmo padrão. E isso não é coincidência. É cirurgia espiritual divina, projetada para alcançar toda a igreja em toda a época. Primeiro, Jesus se apresenta com um atributo específico, sempre diferente em cada carta. Segundo, ele declara: Eu conheço as tuas obras. Essa frase repete 7 vezes. 7 vezes Jesus diz: Eu sei, eu vejo, nada escapa. Terceiro, quando há algo bom, ele elogia. Quarto, quando há algo errado, ele repreende. E repare, 5 das 7 igrejas recebem repreensão. Apenas Esmirna e Filadélfia não. Quinto, vem o chamado ao arrependimento. Sexto, a advertência das consequências. E sétimo, a promessa ao vencedor, sempre extraordinária. E, profeticamente, segundo a interpretação histórico-dispensacionalista adotada por estudiosos como John Walvoord, Hal Lindsey e outros, essas 7 igrejas representam 7 eras da história cristã. Não é a única interpretação possível, mas é a que melhor se encaixa nos fatos históricos. Vamos a elas. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Apocalipse 1:11. Éfeso era a maior e mais importante cidade da Ásia Menor no século I. Um centro cosmopolita de comércio, filosofia e religião, com quase 250 mil habitantes. Ali ficava o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E no meio desse ambiente pagão e hostil, a igreja de Éfeso foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, que ali viveu por 3 anos. Depois, foi pastoreada por Timóteo e, segundo a tradição, o próprio apóstolo João foi para lá nos seus últimos anos. Era uma igreja com um pedigree espiritual impressionante. Jesus reconhece tudo isso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos, doutrinariamente impecáveis, discernimento apurado, resistência ao sofrimento, tudo certo no papel. E então vem o golpe que ninguém esperava. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor, aquela chama que ardia quando você encontrou Jesus pela primeira vez, quando a oração não era obrigação, era desejo, quando ler a Bíblia não era disciplina, era fome, quando falar de Cristo não era constrangedor, era inevitável. Éfeso tinha toda a teologia certa, toda a estrutura certa, todo o comportamento certo, mas havia perdido o coração. Faziam as coisas certas pelos motivos errados. E Jesus diz, isso não é suficiente. A ameaça é a mais séria do Apocalipse. Virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar. Uma igreja sem amor é uma igreja sem luz. Não importa quantos programas, quantas doutrinas corretas, quantos cultos por semana. Sem amor, a luz apaga. E isso se cumpriu literalmente. Éfeso, hoje, é um campo de ruínas arqueológicas na Turquia. Nenhuma comunidade cristã sobreviveu ali. Análise profética, Éfeso, 30 a 100 depois de Cristo. Representa a igreja apostólica, pura na doutrina, poderosa nos milagres, mas já começando a esfriar o fervor do amor inicial. A geração dos apóstolos foi substituída por discípulos que tinham a herança sem o fogo. Lição eterna: religião sem relacionamento é uma casca vazia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pérgamo era chamada por Jesus de onde Satanás tem o seu trono. Ali ficava o altar de Zeus, um colosso de mármore branco de 15 metros de altura, considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Era também o centro do culto ao imperador na região. Espiritualmente era território hostil. E ainda assim, a igreja ali persistiu. Jesus elogia, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mas havia um problema que Jesus não tolerava, a tolerância ao erro. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel. Balaão, no Antigo Testamento, não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente, então ensinou o inimigo a seduzir Israel por dentro, por meio da mistura com culturas pagãs. E havia também os nicolaítas, uma hierarquia clerical que tirava poder espiritual do povo. A palavra nicolaíta significa literalmente os que conquistam o povo. A mistura do sagrado com o pagão e a criação de um clero que se coloca entre o povo e Deus, esses dois pecados definem Pérgamo e definem uma era inteira da história cristã. A mistura do sagrado com o pagão e a criação de um clero que se coloca entre o povo e Deus, esses dois pecados definem Pérgamo e definem uma era inteira da história cristã. Tens aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2:15. Sardes foi uma das cidades mais ricas e famosas da Ásia Menor. Ela havia sido a capital de um reino lendário e tinha uma reputação histórica gloriosa. Mas quando João escreveu a carta, Sardes era uma cidade que vivia de glórias passadas, e a igreja ali era um espelho perfeito da cidade. Jesus começa com a frase mais aterrorizante de todas as 7 cartas. Tens nome de que vives, mas estás morta. Sem elogios, sem reconhecimento de obras boas, apenas esse diagnóstico brutal. A igreja de Sardes tinha reputação de estar viva, tinha nome, estrutura, programas, cultos, atividades, mas por dentro, espiritualmente, estava morta. Essa é a ilusão mais perigosa do universo espiritual, acreditar que você está bem quando não está. Jesus diz, vigia e confirma as coisas restantes que estavam a ponto de morrer. Havia ainda uma fagulha, uma brasa, mas precisava de ação urgente. E havia um resto fiel. Tens em Sardes uns poucos nomes que não mancharam as suas vestes. Esses serão vestidos de branco, serão apresentados ao Pai. Seu nome não será apagado do livro da vida. A promessa ao vencedor é para os poucos que não se conformaram com a morte espiritual coletiva. Análise profética, Sardes, 1517 a 1750 DC.
representa a Reforma Protestante e suas sequelas. Lutero, Calvino e Zwingli recuperaram verdades fundamentais, mas as igrejas reformadas logo se institucionalizaram em denominações frias e formais. O nome reformada não garantia vida. Os poucos nomes representam os pietistas alemães, os puritanos ingleses e os moravianos, avivamentos dentro da Reforma que mantiveram o fogo vivo. Tens nome de que vives, mas estás morta. Apocalipse 3:3. Filadélfia. O nome significa amor fraternal. E esta é, junto com Esmirna, a única igreja que não recebe absolutamente nenhuma repreensão de Jesus. Nenhuma. 2000 anos de história da igreja, e apenas 2 comunidades saem completamente limpas do julgamento de Cristo. Éfeso perdeu o amor, Pérgamo se comprometeu, Tiatira tolerou o erro, Sardes estava morta, Laodiceia era morna, mas Esmirna e Filadélfia, a igreja perseguida e a igreja missionária, são honradas sem reservas. Jesus se apresenta para Filadélfia como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E então declara: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Uma igreja de pouca força, sem recursos humanos impressionantes, sem apoio do Estado, sem poder político, mas fiel. E para a fidelidade, Deus abre portas que nenhum homem pode fechar. Mas a promessa que mais emociona os estudiosos proféticos está no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A palavra grega para guardarei é tereio, que significa preservar, proteger, manter intacto. E a expressão hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo é uma referência direta à grande tribulação do Apocalipse. A maioria dos teólogos pré-milenaristas vê nessa promessa uma das bases bíblicas mais sólidas para o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Filadélfia é a igreja que vai ao mundo com o Evangelho, abre as portas que Deus abriu, não nega o nome de Jesus em nenhuma circunstância e recebe a promessa de ser guardada. Profecias. Análise profética. Filadélfia, 1750 a 1900 DC. Representa a era das missões mundiais, o período mais glorioso da história da Igreja moderna. John Wesley e o Grande Avivamento. William Carey indo para a Índia. Hudson Taylor abrindo a China. David Livingstone na África. Charles Finney e Dwight Moody pregando para multidões. A porta aberta foi literal. O mundo inteiro se abriu para o Evangelho pela primeira vez na história. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. E chegamos à 7ª e última carta. A carta que mais dói. A carta endereçada à geração que está lendo e assistindo isso agora. Laodiceia. Para entender Laodiceia, você precisa entender a geografia. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Centro financeiro, polo médico famoso pelo seu colégio de medicina e pelo seu colírio para os olhos, e capital da indústria têxtil de lã preta. Era uma cidade de prosperidade real e visível, mas tinha um problema que todo habitante conhecia: a água. A cidade não tinha fonte própria de água. Ela recebia água por aquedutos. Água quente vinda de Herápolis, famosa pelas suas fontes termais curativas, e água fria e pura vinda de Colossos. Mas até chegar em Laodiceia, nas tubulações de pedra calcária, a água perdia suas propriedades. A quente esfriava, a fria esquentava, chegava morna, insípida, inútil, nauseante. Jesus usa exatamente essa imagem que todo laodiciano entendia na hora. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra grega é emeu, vômito. Jesus não está ameaçando punir Laodiceia. Ele está dizendo que ela é tão inútil que causa repulsa física. E por que está assim? Porque diz: sou rico, estou enriquecido e não tenho necessidade de coisa alguma. Autoconfiança espiritual absoluta. E Jesus diz que ela não sabe que é miserável, lastimosa, pobre, cega,
e nua. 5 palavras de diagnóstico devastador. 5 condições espirituais terminais. E a igreja não sabe. Esse é o estado mais perigoso de uma alma: estar destruída e se sentir bem. Jesus diz: compra de mim ouro refinado no fogo, riqueza espiritual real. Veste-te de roupas brancas, justiça que vem de Cristo, não de você mesmo. Unge os teus olhos com colírio, visão espiritual, porque você está cego e não percebe. Repreende e disciplina os que ama. E então, a imagem mais perturbadora de todo o livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora da sua própria igreja, batendo a porta. Não está dentro, presidindo os cultos. Não está no altar. Está lá fora, batendo, esperando. Isso deveria fazer cada cristão confortável e cada líder religioso satisfeito se sentar e chorar diante de Deus. Mas a promessa ao vencedor é a maior de todas as 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, o maior trono do universo. Para quem sair da mornidão e abrir a porta. Análise profética. Laodiceia, 1900 d.C., até o arrebatamento. Representa a igreja contemporânea. Nunca houve uma igreja tão rica em recursos e tão pobre em poder espiritual. Mega igreja sem avivamento. Pregações de prosperidade sem a cruz. Louvor como show. Teologia rasa e entretenimento espiritual. Jesus está batendo do lado de fora. A pergunta profética final é: até quando? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Agora que você conhece as 7 cartas, deixa eu te fazer a pergunta mais importante deste vídeo. Não, em qual era profética a igreja está? Já respondemos isso. Mas em qual dessas igrejas você está pessoalmente? Não sua denominação. Você. Você é Éfeso. Tem toda a teologia certa, todos os versículos decorados, frequenta os cultos, serve na igreja, mas quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus simplesmente porque o ama, sem pedir nada? Você é Esmirna, está sofrendo por causa da fé agora mesmo, se perguntando se Deus vê, se vale a pena continuar? Jesus te diz hoje: eu conheço a tua tribulação, eu vejo, sê fiel. Você é Pérgamo ou Tiatira? Vive num ambiente de compromisso, tolera erros que deveriam ser confrontados, mistura a fé com o que o mundo aprova? Você é Sardes? Frequenta a igreja, tem o nome de cristão, participa de tudo, mas por dentro sabe que há anos não sente nada de verdadeiro? Ou você é Laodiceia? Está confortável, bem-sucedido, a vida está boa, e Jesus está batendo na porta do seu coração há anos, e você tem ouvido, mas não aberto. A mensagem das 7 cartas se repete exatamente 7 vezes, uma em cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes o mesmo apelo, 7 vezes o mesmo convite. Ouça, obedeça, vença. Porque ao que vencer, ao que sair da frieza, da mornidão, do compromisso, da morte espiritual, a promessa é real, a vida eterna é real, o trono é real. Se esse vídeo te tocou, te desafiou, te incomodou, esse incômodo é o Espírito Santo batendo a porta. Não ignore. Abre. Deixa o like agora, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma revelação profunda das Escrituras como essa aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.